rebaixado e já colocando preço nos seus principais jogadores brasileiros. O Wolverhampton quer faturar até 400 milhões com João Gomes e André. Será que os brasileiros serão sacrificados por conta do rebaixamento? Galera, olha só, antes de a gente ir para a notícia aqui do dia de hoje, né, eu queria já pedir para você que está gostando do nosso conteúdo, deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreve também no nosso canal, ativa aí o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continua acompanhando aqui nosso conteúdo. Agora, eu queria estar falando com você aí de casa, que é apaixonado por futebol, mas se encontra num momento da sua vida aí, né, que você está um pouco estagnado, não consegue evoluir, não consegue faturar mais, enquanto o futebol continua sendo apenas um hobby. E se eu te disser que teve gente que descobriu como transformar essa paixão em renda? Isso mesmo, galera. Eu estou falando de R$ 5.000 por mês, importando e revendendo camisas de time. E o melhor disso é, você não precisa sair do seu emprego para começar. Então, se você quer saber como as pessoas estão fazendo isso, eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário logo abaixo. Galera, olha só, antes de a gente falar aqui do João Gomes e do André, né? A gente vou passar um parâmetro rápido para vocês aqui sobre outro brasileiro, né? Que está sendo especulado aí, abriu negociações, né, com o time da Europa, um time da Itália, né? A gente está falando do Napoli e esse jogador é o Gabriel Índio, tá? Do Atlético, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro aí, né? Vou ler para vocês aqui, a ESPN fez o post hoje da notícia, né? Então, Napoli abre negociação para contratar jovem zagueiro do Atlético. O Napoli tem negociações em andamento para avançar agora no mercado de verão da Europa com a contratação do jovem zagueiro Gabriel Índio, que pertence ao Atlético Clube. Nesse momento, os dois lados discutem uma transferência que pode superar a casa dos 4 milhões de euros, pouco mais de 23 milhões de reais na cotação atual. A informação foi publicada inicialmente pela Samuca TV e confirmada pela reportagem da ESPN. Índio, de 17 anos, foi um dos principais destaques da equipe na última edição do Campeonato Mineiro e também tem sido bem aproveitado na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele tem um contrato válido até dezembro de 2028. Antes dele jogar no Atlético, né, onde ele completou o processo de formação dele, ele passou pelas categorias de base aí de Flamengo, Botafogo e Serrano do Rio de Janeiro. Então, inclusive que o Serrano é o dono de uma parte dos direitos econômicos do jogador, tá? Então aí podemos ter um jogador brasileiro, né? Um jovem jogador brasileiro indo para a Itália, né? Para jogar nesse Napoli com apenas 17 anos, né? Então um possível nome promissor aí para o futuro do Brasil, né? Vamos ver o que, que vai sair dessa, se vai sair essa contratação e como ele vai se portar na Europa, como que ele vai jogar lá, né? Tá indo novo, então basicamente ele vai ser moldado na Europa, caso ele já seja confirmada essa transferência, ele vai ser moldado na Europa. Quero saber a opinião de vocês, galera. O que, que vocês acham sobre isso? Já deixa aqui nos comentários pra gente ver aí. E agora, olha só, falando sobre João Gomes e André, né? Do Wolverhampton. A ESPN também noticiou, né, no dia de hoje. O Wolverhampton estipula preço para vender João Gomes e André após o rebaixamento. Os brasileiros André e João Gomes, rebaixados com o Wolverhampton na Premier League, serão negociados pelo clube inglês ao fim da temporada, conforme a ESPN adiantou na última semana. E os Wolves já sabem quanto querem pelos atletas. Pelo volante André, ex-Fluminense, o time pensa em um valor por volta de 30 a 40 milhões de euros, né? E aí estamos falando de 175 a 233 milhões de reais na cotação atual, né? Um valor aí bem elevado, né? Assim, não sei o que vocês pensam sobre isso, já quero saber a opinião de vocês também, né? André, como estava sendo as atuações dele aí por esse Wolverhampton. O Wolverhampton está tendo uma temporada desastrosa na Premier League, tá? Vou inclusive aqui, ó, Wolverhampton. O Wolverhampton está em último colocado da Premier League, tá? Com 34 partidas jogadas e apenas 17 pontos, né? Menos 38 de saldo de gols, 23 derrotas, 8 empates e apenas 3 vitórias, galera. Então a gente sabe aí que nem o André, nem o João Gomes provavelmente não, com certeza, estão se destacando. Quando um time está vivendo uma fase dessa, é bem difícil algum jogador estar se destacando, né? A gente teve aí também o caso do John Arias, que foi para lá e já voltou para o Brasil, por conta, né? Bem provavelmente por conta da situação que o clube se encontra. Mas assim, são dois brasileiros que ainda são jovens, são promissores, né? Jogaram aí, atuaram já por seleção brasileira, né? Então, assim, são jogadores que a gente tem a possibilidade aí, né, de estarem indo para outros clubes
e voltando a performar melhor, voltando a ocupar um lugar aí numa seleção brasileira, né? No futuro a gente não sabe. Então eu quero ver a opinião de vocês, já deixa aqui nos comentários. E olha só, a Juventus, né? A ESPN também continuando aqui a reportagem, a Juventus da Itália tentou contar com o jogador André, né? E em janeiro e segue interessada. Ele tem sondagem de outros clubes da Inglaterra e também do futebol turco, né? Então, Juventus é um possível destino aí para o volante André, né? E esse Fluminense. E assim, eu acredito que seja um ótimo destino para ele. A Juventus tem um time promissor também, né? Jovens talentos aí. A Juventus está vindo tá vindo de uma reformulação também, né? Muito tempo que a Juventus não ocupa ali uma final de Champions League como alguns anos atrás, né? Inclusive 2015, se não me engano, a final foi Barcelona e Juventus. Então, acho que teve outras também. Enfim, uma ótima opção para a Juventus, para o André também. Acredito que seja um bom negócio para os dois. E principalmente para o Wolverhampton, né? Que está precisando de vender os jogadores aí. Então, assim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, galera. Já o João Gomes, né, a ESPN continuando, já o João Gomes, ex-Flamengo, é avaliado pelo Wolverhampton em 40 milhões, 233 milhões de reais, na cotação atual. E ele tem conversas com o Atlético de Madrid, né, que está na semifinal da Champions League atualmente, contra o Arsenal, e também é especulado pelo Crystal Palace na Inglaterra. Os meio-campistas são vistos como bons potenciais de vendas pelo Wolves. A queda da segunda divisão inglesa forçará o Wolverhampton a ajustar a parte financeira, que poderá ser amenizada com as vendas de ambos. Eles têm bom mercado na Europa, o que diminui as possibilidades de um retorno ao Brasil nesse momento. O Wolverhampton até aqui somou 17 pontos em 34 jogos e é o lanterna da Premier League, com rebaixamento confirmado matematicamente desde o último dia 20, como a gente falou aqui antes, né, sobre as estatísticas do Wolverhampton aí na Premier League. Então, assim, o possível destino aí do João Gomes também, né? Podemos ter um João Gomes no Atlético de Madrid ou no Crystal Palace, né? Parece que ele também tem conversas com outros times aí. Mas, assim, falando do André, né, para a Juventus e do João Gomes para o Atlético de Madrid especificamente, acredito que sejam ótimas opções para os dois, tá? São times que estão em evidência, são grandes clubes de grandes ligas, né? Diferentemente do Wolverhampton, que não é um clube tão em evidência assim na Inglaterra, não é um clube, né, tão vencedor. Então, acredito que seja uma ótima opção para os dois, tanto para o André indo para a Juventus, quanto para o João Gomes indo para o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, que é semifinalista da Champions League atual, né? Contra o Arsenal aí. Podemos ter um Atlético de Madrid na final também, talvez até quem sabe campeão. Então, assim, uma ótima opção para o João Gomes e também para o André. Acredito que vai favorecer todo mundo essas negociações, tanto os times que estarão comprando eles, quanto o Wolverhampton e também os jogadores. Então, eu quero ver agora, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Já deixa aqui nos comentários, né, o que vocês acham sobre a possível ida desses brasileiros para esses clubes, né? Essa situação que o Wolverhampton está enfrentando, né, de ter que vender os jogadores aí, né, meio que forçado para ajustar a parte financeira do clube. E, e é isso, deixa aqui nos comentários que eu quero debater com vocês aí, eu quero ver um pouco mais a opinião de vocês. E pedir novamente para você que está gostando do nosso conteúdo, já deixar o like aqui no vídeo, também para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e deixa seu feedback aqui também para a gente ver o que a gente pode melhorar. Continua acompanhando o nosso conteúdo, beleza? No mais, valeu, tamo junto.